Gravando. Retomamos então as aulas aqui de filosofia, segundo ano, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo, né, já visto e agora revisto, já visto no segundo bimestre, revisto agora no terceiro, né, bimestre ou trimestre, né? E alguns assuntos que havíamos abordado, né, de uma forma, vamos colocar assim, mais realizada de uma forma mais do conteúdo da apostila, né, através do conteúdo da apostila. Agora nós estamos vendo o mesmo conteúdo, né, de um outro ponto de vista, né, por mais que se trate da mesma temática, né, nós estamos nos aprofundando nesses conteúdos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aulas, né, elaboradas pelo PowerPoint, né, e estou buscando outras fontes, por mais que estas, né, sejam fontes assim, vamos colocar mais populares, né, como o Wikipédia, né? Tá ali embaixo, por exemplo, né? Eu estou colocando uma foto, estou colocando, eu tô, né, fazendo, estruturando essas nossas aulas no PowerPoint com gravuras, né, com textos, com tópicos relacionados a outras fontes, mas claro que eu estou fazendo citação de todas elas, né? Quando eu trabalho, até porque fazendo também uma ponte, né, entre não só a disciplina em si, o que nós estamos estudando ali, né? Nós estamos fazendo uma ponte com outras disciplinas, né? Uma interdisciplinaridade, principalmente quando se trata com relação a você às gravuras, né? É uma relação já com a arte, né? Então aqui, por exemplo, ó, nós temos o discurso fúnebre de Péricles, um dos mais importantes, né, estadistas da Grécia Antiga. Essa gravura pintada em 1877 por Philip Wolfowitz. Então ali, ó, o que nós temos ali? Então é uma divulgação, né? É uma divulgação da imagem, né, com referência histórica. Então esse que foi o meu intuito. Se nós vamos recapitular alguma coisa, temos que trazer alguma coisa nova, na verdade, e não só trazer o mesmo, né? O mesmo discurso, a mesma fala das aulas passadas que estão ou que se fazem, né, presentes na internet, na página do colégio, né? Então nós temos lá as aulas anteriores lá, tem lá vamos colocar lá, você pode pegar lá nas aulas de filosofia, lá vocês vão ver as primeiras aulas lá, estão lá registradas como lá democracia, fundamentos, democracia da cidadania, alguma coisa relacionada a esse mesmo tema aqui, só que o discurso lá é diferente, né? Ele é pautado mais no material didático ali que vocês tinham. Não deixa de ser, né? Esse nosso trabalho agora não deixa de se distanciar daquilo, mas com um outro viés, com um outro enfoque, de uma outra forma, né? Talvez um pouco mais rico em detalhes, né? Porque lá aparecia eu falando. Agora eu trago imagens aqui que eu acho mais interessante que isso é a cara de um lá que acabou de acordar lá, na verdade. Mas então sempre uma tentativa de melhorar as coisas, né? Nós temos que sempre registrar em todas as nossas aulas, né? Temos que registrar que estamos passando por um momento de adaptação, né? Nós não havíamos pensado que isso fosse atingir o mundo, né? Não tínhamos a ideia o quão isso, né, faria com que nós mudássemos os nossos hábitos, né, o nosso dia a dia, né, os nossos afazeres. Então, estamos se adaptando, sempre se adaptando, tentando sempre se adaptar e se adaptar no melhor. Eu acredito que eu estou fazendo até né, eu estou fazendo um bom trabalho mais pela a minha persistência, né, em querer sempre dar o melhor, né? Vocês talvez, eu acho que não foram meus alunos presenciais, né? Mas nas minhas aulas mesmo, quando eram presenciais, né? Era sempre uma tentativa de sempre dar o melhor de mim, né? E assim eu estou fazendo aqui, nas minhas aulas remotas, né? Lembra, só para vocês terem uma pequena noção, assim, né?
Eu ainda sou estudante, né? Eu já sou, claro, formado já há mais de 20 anos, né? Mas sempre fui estudante, sempre, depois da minha formação, sempre estudei, sempre dei continuidade ao meu estudo, né? Eu sempre fui um estudante, então ainda hoje eu sou. Hoje eu estou na minha terceira graduação, né? E faço parte, né? De uma das universidades aqui de Curitiba, né? De grande porte, assim, né? Com relação à estrutura, né? Que é a PUC. Né? Então, mesmo na PUC, com uma estrutura, né, assim, de ponta, né, vamos colocar dentro da tecnologia, né, tem sua própria plataforma, onde os alunos utilizam, mesmo assim, né, acontece, né, vamos colocar assim, uma falta, né, muitas vezes né, do um ensino de ponta, porque também foram pegos de surpresa, né, os professores foram pegos de surpresa, né. A plataforma também teve que passar por uma transformação, uma reestruturação devido ao grande número de acessos. Enfim, cara, uma série de coisas que faz com que muitas vezes ao nosso intuito ou a nossa vontade de querer que a coisa seja 100% acaba não sendo, né? Mas a gente sempre vai tentando, né? Então, aqui eu trago uma imagem de Péricles, né, que é o discurso fúnebre dele, né? Então, Péricles, quem é Péricles? Se relacionando ou fazendo uma relação com os fundamentos da cidadania e da democracia. Essa já foi a aula passada, mas eu estou retomando, vocês acham que não estavam. Então, Péricles foi um célebre, influente estadista, orador e estratego da Grécia Antiga, um dos principais líderes democráticos de Atenas, né? Uma das cidades que predomina, né, que predominou, que tem o surgimento do que nós podemos conhecer como os fundamentos de cidadania e democracia, né, Atenas, né, e a maior personalidade política dos séculos de 500 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, né, viveu durante a era do ouro de Atenas, mais especificamente durante o período das guerras persas de Peloponésicas. Tá? Nós temos aqui, então, a fonte aqui, que é o Wikipedia, ali, se vocês entram ali com esse título, Discurso de Fúnebre de Pérez, vão ter exatamente essa informação. Mas vamos ver o que, que é. Eu citei um grande estadista justamente por se falar, né, de uma cidade, né, de uma cultura como os gregos, né, em que, como eu falei, acabei de falar, né, onde surge, né, o conceito de cidadania e de democracia, tá? Mas a questão é quem é considerado cidadão dentro da Grécia Antiga. Tem isso daí, né? Não está aqui. E eu acho que eu não sei se vocês vão estudar isso comigo, mas eu posso adiantar a vocês, né, que, por exemplo, cidadão, olha ali, ó, cidadania e participação política, né? Então nós temos ali também um referencial ali da pintura, que é a Escola de Atenas, pintada por Rafael Sanzio, já um artista do Renascimento, né? Já na Idade Moderna lá, né? Ele foi pintado entre 1509 e 1510, Idade Moderna 1453, ali tem as dimensões, e aonde nós encontramos essa obra que é no Palácio Apostólico do Vaticano. A questão é, né, ali representa ali então a Escola de Atenas, né? Um lugar, como se fosse uma universidade nos dias de hoje, né, onde as pessoas influentes, intelectuais, trocam ideias, né, discutem, estudam, né, um ambiente propício à pesquisa, né, ao pensamento, ao pensamento, ao homem, né, a elaboração do homem, a manifestação do ser humano sendo estudada pelo ser humano, né, sendo aplicada, né, criando teorias diferentes, enfim, né, aquela loucura toda que é a universidade que tem de ser, né? Não tem nada ali é o objetivo, ou seja, nada ali se chega a um final, né? Nada se chega a uma conclusão única, e nem deve ser assim, né? O pensamento ele tem que fluir, e quando o pensamento flui, ele se expande. É como a teoria do Big Bang,
né, na teoria do Big Bang, uma partícula, né, um átomo, né, ele explode, né, cara, e até agora, até hoje, até ainda, né, ele está se expandindo, né, o que nós conhecemos pelo universo em expansão, isso é a mente, né, o ser humano, do ser humano, né, tem que ser assim, né, a mente tem que ser, você precisa expandir, ela nunca pode parar numa significatividade, ou seja, numa conta de 2 e 2 são 4, com um resultado pronto, onde você não passa daquilo, né? Bom, alguns matemáticos que, de repente, se escutarem isso que eu estou falando, podem discordar de mim, porque parece que 2 e 2 não são 4, ou 1 e 1 não são 2, né? Existe um além, até na própria exatidão das ciências exatas, parece que não são tão exatas assim, né? Parece que tem um além daquilo ali, né? Só que ali fica para os pensadores ali, porque para nós já é demais às vezes uma equação, imagina para se pensar além disso daí, né? Então, o que é cidadania e participação política na Grécia Antiga? Primeiro tem que pensar que quem participa, quem lá na Grécia Antiga, cidadania, não é o viés aqui, né? Porque o pensamento aqui é como isso vai estar, como isso vai chegar no nosso mundo. Mas é bom falar um pouco sobre isso daí, né? Sobre essa questão de cidadania e participação política, no sentido de que lá, né, na Grécia Antiga, cidadania e participação política difere dos tempos atuais. Porém, algumas questões ainda estão imbricadas nesse passado. Tá? Né? Se tem uma ideia, cidadão na Grécia Antiga era homem, primeiramente. Né? Homem dentro, ou que se fazia. O que era o cidadão? Era alguém que participava diretamente da política, mas para isso ele tinha que ter uma posição dentro daquela sociedade. Eram para poucos. Né? Mulher não votava, não tinha participação, não era nem considerada cidadã, muito menos porque tinha participação política. Né? Em algumas cidades-estados, talvez, mas não direta, mas sim indiretamente. Por exemplo, Esparta. Tá? Esparta, a mulher tinha um certo poder diferente de outras cidades-estados. Quando você fala cidades-estados na Grécia Antiga, ou nesse período, né, da formação, dos momentos, né, de formação, dos momentos da história da Grécia, né, nós temos que entender que cidade-estado é uma cidade, autonomia, né? Cada cidade-estado tem a sua autonomia, né, econômica, sua autonomia política, sua autonomia dentro da sociedade. Tá? Então, é como você pegar, por exemplo, vamos fazer uma suposição, um continente com cada país sendo uma cidade-estado. Né? Poderíamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos é um bom exemplo disso, né? Que são cidades, são estados, né? São estados em que uma determinada lei em um estado não funciona em outro, ou não é permitido em outro, e vice-versa, né? Então, por exemplo, lá a questão vamos colocar lá da pena de morte. Em alguns estados ainda predomina não, mas ainda, né, se tem a punição da pena de morte, né? Em outros foi abolido, não se tem. Então é bom pensar nisso daí, é bom pensar também que quem não tinha direito a essa cidadania, participação política, eram mulheres, escravos, estrangeiros, né? Esses daí não eram ou não participavam desses direitos, né? Quem participava era o homem livre, nascido, tá, na Grécia Antiga. E nem sempre, porque muitas vezes você poderia perder a sua liberdade, conforme fosse a tua atuação dentro daquele quadro ali, dentro daquela sociedade. Tá? Então, cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição, mas é uma Constituição feita por quem? Por esses homens livres que tinham um certo ali, ó, poder. Com esse poder, ele teria participação política os níveis da participação política seriam da presença, da ativação e da decisão, né? Então, você estar presente, você estar presente significa você estar ativo ou você estar entendendo aquilo que está acontecendo e você ter decisão.
com relação aos assuntos que estão tramitando ali numa assembleia, vamos colocar assim, certo? Não é como, por exemplo, no, no Brasil, né, em que a presença muitas vezes não se faz, a atividade muitas vezes é muito pouco e o poder de decisão muitas vezes é comprado. Não que não fosse lá em Atenas, não que não fosse nesse momento, não existisse a corrupção, não existisse o que nós conhecemos, né, como os males, né, de uma política, né? Não que não houvesse, mas é bem menos, talvez, que seja do que nos dias atuais, né? Porque os interesses são outros, né? Então você tem o tal do ideal democrático pautado em toda essa construção de cidadania e participação política. Vamos pular para outra parte, para outro slide aqui, por isso que eu aqui, vamos aqui. A questão é que nós passamos por um longo tempo, tá? Na nossa história, tá? A respeito de cidadania, a respeito da cidadania, participação política, a respeito também do que nós podemos entender como aqui fundamentos da cidadania e da democracia. Então, se nós pegarmos, por exemplo, de lá, da Grécia Antiga, passando por Roma, até chegar aos dias de hoje, nós passamos por períodos diferentes da história, tá? Que dizem respeito a nós, não diretamente, mas indiretamente. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Bem, quando você fala, por exemplo, sobre cidadania, tá? Democracia, direitos, tá? Lá na Grécia Antiga, nós estamos falando realmente de uma questão de espaço físico, né, cara? Porque nós estamos num país onde nós estamos num continente diferente do outro, né? Onde temos quilômetros de distância, milhares de quilômetros de distância da onde surgiu isso tudo, que é lá no continente europeu. Começa por aí, né? Nós falamos também da questão de tempo, nós estamos falando de 4.000 anos, tá, atrás, 2.000 antes de Cristo, 2.000 agora, 2.000 depois de Cristo, né? Aonde também, né, nós estamos tendo um distanciamento tanto de tempo quanto de espaço, certo? O porquê então que nós estudamos a democracia, nós estudamos esses primórdios lá e não aqui, porque nós somos colonizados por europeus, né? Nós temos uma relação, como eu falei, não direta, mas sim indireta. Tá? E durante todo esse tempo, então, desde o surgimento da democracia, da cidadania na Grécia Antiga, mais lá em Atenas, que é uma grande influência para a Europa e depois vai se tornar uma influência para nós, porque fomos colonizados por europeus, especificamente por portugueses, tá? Mesmo de lá para cá, nós temos outras questões, nós temos outros tempos, nós temos outras mudanças, tá? A respeito do que se predomina, a respeito do que se fala, a respeito do que se entende como democracia, a respeito do que se entende como cidadania, como os direitos humanos. Tá? Nós passamos ali pela Grécia, depois nós temos Roma, né? Nós temos um período também entre Grécia e Roma, final do Estado do Império Romano, né? Numa cisão de linha de tempo, né? Onde nós passamos a entender um antes e um depois de Cristo, né? Uma época antes de Cristo e uma época depois de Cristo, das mudanças, porque essas mudanças foram significativas no conceito religioso, né? No conceito da religião. E religião no Ocidente é muito marcante, muito presente. Diferente, por exemplo, diferente do Oriente, né? O Ocidente ele é intrinsecamente ligado, né, ao conceito religioso, seja ele conceito mitológico, em que envolve a religião, seja ele o conceito de politeísmo, que envolve vários deuses, seja ele o conceito do monoteísmo, que se relaciona com um Deus, que vem, esse monoteísmo ele vem do Oriente para o Ocidente, né? O que é esse monoteísmo? O monoteísmo ele surge aonde, né? A primeira manifestação monoteísta com os judeus, né? O judaísmo. Depois, a segunda manifestação, o cristianismo. Terceira manifestação, o islamismo. Então, todas essas questões, elas estão ligadas, né, no que nós passamos a entender como cidadania, como direito, como democracia. E isso tudo vai interferir
tá? Toda essa formação, todas essas mudanças que vão ocorrendo na história da humanidade, né, do ser humano, do homem em seu tempo, em seu espaço, vão interferir no que nós vamos conhecer posteriormente aqui, ó, com o justnaturalismo e o contratualismo. Para isso, como eu falei para vocês, tem que dar, nós estamos dando um salto muito grande. O que é esse salto muito grande? E aonde e por quê, né? Bom, nós estamos falando de mais ou menos 4.000 anos para 500 anos atrás, né? Grécia Antiga até a Idade Moderna. A Idade Moderna, vamos colocar um tempo exato, ela começa em 1453, mas vamos colocar 1.500 para cá. São 3.500 mais ou menos anos que nós estamos passando por cima, tá? Para chegar à ideia do que nós vamos entender, ou como vamos entender essa questão de uma formação de um Estado que venha, que chegue até hoje, né, com características que nós conhecemos a respeito de cidadania, a respeito de democracia. Então, nós vamos estudar daqui para cá, ó, o justnaturalismo e o contratualismo. Então, temos lá o justnaturalismo, o que é o justnaturalismo, e temos lá o que é o contratualismo, tá? Isso aqui, voltando aqui, nós temos aqui, que é uma reprodução de imagem, nós temos ali um site chamado Sabedoria Política, que é um site que traz especificamente o que nós vamos estudar ali, ó. Ali, ó, leia, tá? Sabedoria Política, blá, 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 que é aqui é um breve conceito do que é justnaturalismo, né? Posteriormente, nós vamos ter também um breve conceito do que é contratualismo, né? O justnaturalismo, o que é, então? É uma doutrina, uma verdade, né? Ou se estabelece como uma verdade. Doutrina se estabelece como uma verdade ou como uma ordem, por ter uma aproximação, né, de uma verdade, do que se acha, do que se acredita ser verdade, pelo senso comum. Então, o justnaturalismo é uma doutrina segundo a qual existe um direito natural, jus naturale, que tem validade em si e é anterior ao direito positivo. Então, vamos ver o que é esse direito positivo. Enquanto para que o direito positivo só há um direito que é estabelecido pelo Estado. O justnaturalismo parte do princípio de que os direitos naturais assim o são, ou porque foram estabelecidos e revelados por Deus aos homens, que é o justnaturalismo teológico, ou derivam da própria ideia de que existem leis naturais do universo, justnaturalismo cosmológico, ou constitui leis naturais da vida e cabe ao homem, usando a razão, descobri-las, justnaturalismo racionalista. Então, são três espécies de justnaturalismo, né, que nós vamos estudar, que nós vamos delinear um pouco mais daqui para frente, né? A primeira é que se trata de uma doutrina segundo a qual o direito natural, ou seja, o que é um direito natural? Que vem antes, tá? Que surge antes do ser humano. Tá? Até o que surgiu antes do ser humano? Então, nós temos duas espécies, duas formas de entender esse justnaturalismo. O primeiro é o revelados por Deus, tá? Que é o justnaturalismo teológico. Então, antes do homem, Deus. E pela própria cosmologia do universo, antes do homem, o universo. Daí fica ali a se, né? Aí tem uma questão, né, de filosófica. Daí o que vem antes, Deus ou o universo? Para o justnaturalismo teológico, Deus cria o universo. Para o justnaturalismo cosmológico, o universo se forma através do Big Bang. São teorias umas diferentes da outra, mas é interessante se colocar isso daí, é interessante se falar sobre isso daí com mais detalhes e com mais afinco nas próximas aulas aqui, tá? Tudo bem? Eu não quero me estender muito porque faltam poucos minutos aqui para acabar a aula, mas só para vocês terem uma ideia, vocês podem acompanhar isso tanto na nossa página, como foi aqui, indicado a vocês aqui, tá? Como vocês podem também acompanhar em alguns, não, mas milhares, né, de formulações, né, ou explicações mais específicas, né, com mais propriedade do direito em si, no YouTube. Tem vários assuntos a respeito sobre isso daí. Tem desde o mais didático até o mais específico a respeito de justnaturalismo. Mas eu acho que
Da minha parte, eu acho que fica por aqui, né? É apenas uma breve apresentação para vocês entenderem, né, o como o Estado vai se fazer presente a partir do momento que se denomina, que se passa a reelaborar, né, toda uma tradição de um pensamento, né, do ser humano, posto, né, que estava em prática até aquele momento. E a partir daquele momento, né, vai haver toda uma reestruturação, né, para se justificar o Estado como poder. Tá legal? É isso que nós vamos ver, principalmente aqui, ó, com a relação do contratualismo. Eu acho que por hora é só. Espero que tenham gostado. Na próxima aula continuamos, ok? Um bom dia para vocês e até amanhã.